E aqui no Brasil, o fim de semana deve ser ainda de tempo fechado e muita chuva. Estados como Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia ficam em alerta nos próximos dias. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. Qual é a preocupação? Oi, Márcio, boa noite para você. Boa noite para você que acompanha a gente também. Tem muita chuva volumosa sendo esperada para esses estados aí. Então é preciso ter muito alerta porque há possibilidade, inclusive, de alagamentos e até deslizamentos de terra. O tempo, gente, está bem instável. Já tem mais ou menos uns 2 dias no litoral do Sudeste. Em várias cidades tem chovido muito. Já em outras, está assim um pouco mais nublado e uma chuva um pouco mais fraca que cai vez ou outra, né? Isso está acontecendo por causa de uma frente fria que se formou no oceano, na costa entre São Paulo e também o Rio de Janeiro. E que agora, então, ela começa a se deslocar. Essa frente fria, ela vai subindo o país agora nessas próximas horas e pode chegar, inclusive, à Bahia entre hoje e amanhã. Por isso, então, tem volumes muito altos de chuva sendo previstos. Esse alerta de temporais para sábado vale para todo esse corredor que a gente vê aqui, ó, do litoral até a Amazônia. Desde o Rio de Janeiro até Alagoas, passando aqui pelos estados da região centro-oeste, como Goiás, Mato Grosso, chegando também ao norte do país, como no Amazonas e também no Acre. Agora, o destaque mesmo fica nessa área que a gente vê aqui em laranja no mapa. Desde Espírito Santo, Minas Gerais, grande parte da Bahia também. As chuvas devem ser fortes e os ventos podem, inclusive, ter rajadas de 100 km por hora. A gente traz aqui algumas cidades que têm volume de chuva elevado para esse fim de semana. Veja, Belo Horizonte tem pancadas previstas principalmente para amanhã. No domingo, então, o tempo já vai se firmando um pouco mais. Vitória deve ter um sábado de tempo bem chuvoso, bem fechado mesmo. Estão sendo esperados aqui cerca de 20 milímetros de chuva acumulada para amanhã. Aí no domingo, então, pode chover um pouco rápido, mas o tempo já vai melhorando. Atenção para Porto Seguro, temporal forte, chuva intensa amanhã, mais de 50 milímetros estão sendo esperados para esse sábado aqui. O tempo deve melhorar só lá no domingo à tarde, quando ainda chove um pouquinho mais. Salvador, com o deslocamento dessa frente fria, então, é justamente nessa cidade que deve ter muita chuva no domingo, cerca de 23 milímetros de chuva. Agora, um aviso da Marinha do Brasil, o mar deve ficar bem agitado nesse fim de semana, com chance de ressaca. E esse alerta vale desde Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Linhares, no Espírito Santo. As ondas, Márcio, podem chegar aqui até 2,5 metros de altura. Muita atenção para quem está nessa região. É verdade. Agora, que outras regiões brasileiras ainda vão ter chuva no fim de semana? Pois é, várias regiões brasileiras vão ter muita chuva por aí, mas não vai ser aquela chuva tão forte quanto essas que a gente viu nesses estados. Vai ser uma chuva um pouco mais leve, em alguns lugares até com sol, aquela chuvinha de meio de tarde, por causa do calor, né? O que vai acontecer? Então, gente, essa chuva ela vai ficar basicamente no centro do norte do país. E essa chuva, então, como eu falei, não deve ser tão forte, né? A previsão é de uma chuva, assim, um pouco mais passageira, uma chuva rápida durante o dia nessas capitais que a gente vê aqui. Isso porque esquenta bastante e vai ter muita umidade circulando. Então, Manaus tem máxima prevista de 36 graus. Palmas 32, Brasília 28 e Cuiabá tem máxima prevista, podendo chegar aqui aos 35 graus. Além dessas cidades, veja aqui como o nosso mapa tem muitas áreas em verde, né? O sol até aparece, mas são esperadas algumas pancadas de chuva ao longo do dia. Em amarelo é onde o tempo fica firme e muito quente também, desde aqui Alagoas até Maranhão e também desde o Rio Grande do Sul até algumas áreas aqui chegando no interior de São Paulo também. E aí eu destaco o litoral desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro, nesse verde um pouco mais clarinho que a gente vê aqui no mapa. Os ventos devem ser fortes nessa região e o céu fica bem nublado praticamente o dia todo. Inclusive, as temperaturas nem sobem muito nessa área. Veja, Florianópolis, Curitiba, São Paulo devem ter máximas aqui estacionadas na casa dos 22 graus. Agora, no Rio de Janeiro, esquenta um pouquinho mais, chegando aos 24 graus. Márcio Gomes, essa aqui é a previsão para esse fim de semana. Lembrando, então, que a tendência é que a partir de domingo o tempo comece a melhorar no sul e também no sudeste, volta a esquentar, mas aí lá para o meio da semana, mesma coisa, é um círculo, vai continuando assim, esquenta, chove um pouquinho.
É bom, né? Não no fim de semana. No fim de semana tem sido, inclusive, um padrão. Não sei se você já percebeu. Todo fim de semana praticamente com um pouquinho de chuva. Que beleza, hein? Obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais, bom fim de semana.